Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma palavra aqui, muito interessante, de despertamento, de alerta ao mesmo tempo, para que a gente venha estar vigilante naquilo que precisamos estar, para que coisas que talvez a gente não quer que aconteça em nossas vidas venham acontecer. Bem consciente. O capítulo é o 22 do livro de Lucas e os seus versículos são o 31 em diante aqui, que diz assim, ó: Ele tem por título Pedro é avisado. Disse também o Senhor, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aqui basta, né? Até aqui basta. Irmãos, eu não sei como a gente entende a questão do poder da influência que existe em nossas vidas. Sabemos que, pelas falas de Jesus, todos nós temos um poder de influência dentro da comunidade cristã. Alguns têm menos, outros têm mais. Mas todos nós temos influência na comunidade cristã. E quanto mais alguém tem influência, mais, possa se dizer assim, dentro do que eu quero estar trazendo hoje, mais risco corre. E eu vou falar aqui biblicamente para que todos venham entender. A honra e a glória é sempre dada a Deus, sempre dada a Deus. Mas eu não estou falando aqui aleatório, eu estou falando com base em uma vida que eu tenho levado em estudos, até mesmo dentro da teologia, né, sistemática, até mesmo dentro de seminários que eu participo. Então não é aleatoriamente que eu estou falando isso. Depois, né, como um bom bereano, todos podem fazer uma boa pesquisa, que vai ver que o que eu estou falando está dentro da visão bíblica. Então, quanto mais o poder de influência alguém exerce, mais perigo essa pessoa corre dentro daquilo que eu vou estar agora falando. Observe que Jesus mesmo vai dizer que todos que colocam a mão no arado, de maneira nenhuma deve olhar para trás, porque se olhar não é digno, não é hábito para os reinos do céu, não é hábito para o reino dos céus. Ou seja, quando a gente pega o contexto desta palavra, a gente entende que Jesus está falando sobre pessoas que experimentaram, que viveram, que viram, mas os seus corações não se renderam totalmente, não se entregaram totalmente. Ou seja, deu para trás, como a gente fala no nosso linguajar, né? Deu para trás. E quando a gente vai pegar experiências bíblicas de pessoas que, por conta de ter influência e por conta de influenciar de uma maneira ruim, a ponto de contaminar a comunidade, a gente vai ver que algumas coisas aconteceram a ponto até mesmo de vidas serem cefadas.
É isso aí mesmo, irmão. É uma realidade. É uma realidade. Vidas serem cefadas. E foi o que muito aconteceu, que a gente vai ver na Bíblia. A gente também vai ver que pessoas que teve influência e que de certa forma caíram, também tiveram, pela misericórdia, a oportunidade de serem regeneradas e passarem a viver para poder testemunhar do milagre da restituição, do milagre do renascer de novo, né? Do renascer de novo, a gente vai ver também. O ponto que eu quero usar é no capítulo 5 do livro de Atos, quando a gente está lá, e aí Ananias e Safira chegam ali, a gente sabe qual era a intenção do coração deles. Eles chegam diante do apóstolo Pedro, dizendo que tinha vendido a propriedade por tal preço. Ali tinha uma multidão, a Bíblia diz que todos vendiam suas propriedades e lançavam o valor aos pés dos apóstolos, para que viesse dividir, e todos tinham de igual maneira, a ponto de ninguém dizer que era melhor um do que o outro, né? Todos eram aparentemente parecidos na visão assim social. Então, a gente entende que tinha poder de influência, né? As pessoas estavam vocacionadas a estarem fazendo isso, e aí chega uma pessoa com uma influência maligna, tentando trazer uma situação que provavelmente, por mais que essa informação só estava entre eles dois, mas pegue do ponto, se Ananias e Safira não fossem impedidos ali pelo Espírito Santo de continuarem vivendo por conta do pecado deles mesmos, aqui não é tirania, não é um Deus tirano, aqui é consequência imediata ali, né, dos atos pecaminosos. E aí quando a gente vai pegar do ponto, se esse casal permanecesse vivo, o que é que poderia impactar, o que é que poderia acontecer dentro daquela comunidade? Por mais que mais na frente a gente venha a ver algumas coisas acontecendo, mas a gente tem que entender o propósito do momento ali. O momento, ele tinha um propósito e tinha que acontecer aquele propósito. E quando nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, a gente também tem que entender isso. Qual é o momento que a comunidade está vivendo, para que através de nossa influência a gente não venha atrapalhar e sofrer as consequências. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Essa habilidade a gente aprende através do domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós formos totalmente dominados pela essência que o Espírito Santo gera em nós, a gente vai conseguir perceber todas essas coisas. Por isso que é de extrema importância todo crente buscar o batismo do Espírito Santo, buscar os dons do Espírito Santo, para que venha estar aflorada essa visão de perceber as coisas, o discernimento, né? Só o Espírito Santo é capaz de gerar isso em nós. Só o Espírito Santo. Por isso que eu ressalto aqui. É muito importante todos os crentes que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas buscarem o batismo do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo. Porque as coisas espirituais, elas só conseguem ser discernidas através do espiritual. E se você não tem essa sensibilidade espiritual, você corre risco. E é basicamente o que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente vai pegar o poder de influência que esse casal poderia causar dentro daquela comunidade que estava vivendo aquele momento ali único, perfeito, que o próprio Espírito estava fazendo acontecer, a gente vai ver que poderia gerar diversas cadeias de problemas que poderiam atrapalhar o propósito de Deus para aquele momento. Ou seja, obviamente, apesar da informação, segundo a Bíblia, está registrada na Bíblia, né, no capítulo 5, a informação
de que o valor da propriedade foi vendido por um preço e eles jogaram aos pés dos apóstolos outro preço, só estava entre eles aparentemente. Mas vamos pensar no ponto se eles permanecessem vivos. O que é que ele poderia. Alguma hora ou outra, como nós somos seres humanos e a gente entende, a gente sempre acha que deve contar alguma coisa para alguém que a gente confia, né? E aí a gente vai lá e conta. Poxa, já teve pessoas mesmo, não posso citar nome por questão de ética, que em um momento de nós sermos gratos ao Senhor e de contribuir para que a obra do Senhor venha dar continuidade, né? Que a gente sabe que dentro da igreja paga-se luz, tem a questão de limpeza, tem a questão das necessidades básicas, até um banheiro limpo que você vai, aquilo ali custou dinheiro, porque tem que ter sabão, tem que ter arquiboa, tem que ter o desinfetante para poder estar cheiroso, né? O ar-condicionado gelando, você não sentir calor, tudo isso gera custo e quem tem que pagar somos nós, né? Membros da comunidade. Então, eu já vi pessoas, em um momento como esse, dizer, pela ignorância, acredito eu, né? Quero acreditar assim, isso aí é antibíblico. O dízimo foi no Antigo Testamento. Quando a gente vai estudar sobre dízimo, é um assunto muito complexo, né? A gente entende que dentro da exegese tem coisas que foi para aquele momento. Mas quando a gente vai pegar dentro de uma visão honesta e sincera, e dentro daquilo que eu acabei de falar, a gente vai ver que nós devemos sim contribuir para que a obra do Senhor, para que o templo ao qual nós vamos comungar juntos, venha estar em pleno funcionamento. E tudo isso precisa de recurso e o recurso ele tem que ser doado pelos membros dessa comunidade. A gente entende então que nós devemos sim contribuir, né? Mas aí isso aqui é estudo para outro dia, né? Que é complexo. Mas vamos lá. Então, olha o poder de influência que esse casal poderia causar se eles permanecessem vivos. E aí também tem a questão de quando o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, quando ele está ministrando sobre a Santa Ceia, um ponto muito importante que ele fala é: por isso que muitos de vós estão fracos, doentes e alguns dormem. Esse dorme aqui é morrer, né? Por conta de participarem da Santa Ceia indignamente. Poder de influência, ou seja, a influência que talvez esses que estavam fracos, esses que estavam doentes, esses que morreram, dormiram ali, mas já morreram, poderiam estar causando dentro da comunidade, fez com que essas consequências viessem sobre a vida dele. E um ponto muito importante que eu quero estar trazendo aqui hoje é que às vezes as coisas acontecem e aí a gente não se atenta para essa questão da influência que nós temos. Nós temos. Eu já passei por diversas situações na minha vida, né? Já passei por diversas situações. E eu gosto de dizer, e eu não tenho vergonha disso, que algumas vezes, eu já estive na fila da misericórdia. Foi uma fala que eu vi uma pregadora falando. A fila da misericórdia, eu já estive lá. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Já fiz coisas na minha vida e que antes de fazer, o Senhor, Ele não deixa que nada antes de acontecer, os seus servos venham a ser avisados. E o que mais pesava dentro de mim é, poxa, meu Deus, como é que isso vai impactar aqueles que me olham, me vê? Como é que isso vai impactar? A gente é testemunho. A gente é testemunha viva aqui nesta terra de Jesus Cristo. As pessoas olham para nós e elas querem enxergar a perfeição, sabe? Porque pregamos a santidade, pregamos
a abominação contra o pecado. E quando nós, infelizmente eu falo no sentido não de querer fazer, mas no sentido de que a gente é enxergado como homens e mulheres que têm que ser perfeito no olhar do mundo. Eles não enxergam que nós somos seres humanos sujeitos a falhas, sujeitos a quedas. O tempo todo eles querem enxergar a perfeição em nós, querem enxergar, né? A questão de sermos humanos, sermos falhos, cometermos falhas, ela não é aceita. E por isso que eu digo, infelizmente, existe essa cosmovisão na mente, na vida daqueles que não entendem, né, a questão do processo da vida, ou glória, do ser humano. E isso é muito interessante, por quê? Porque, voltando já para dentro do assunto que eu quero estar trazendo, o poder de influência, quanto mais grande, né, ou não existe essa palavra não, né, mais grande, isso não é que ignorância, né? Quanto maior for o poder de influência, mais perigo nós corremos, de acordo com essas duas passagens que eu falei. E engraçado que dentro até mesmo aqui, já jogando para mim, a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer, né? Paulo, apóstolo Paulo, muito sábio nas suas palavras, ele vai dizer que não queiram vocês ser mestres, não queiram muito de vocês serem mestres, porque quanto mais influência, já falando em uma linguagem aqui para que nós venhamos entender, quanto mais influência vocês causam, quanto mais dado for a vocês, mais serão cobrados, mais será cobrado, ou seja, a gente sabe que há uma cobrança maior de quem mais influencia, né? E nós devemos o tempo todo estar vigilantes, para que não venha acontecer coisas na nossa vida que a gente não queira, por falta de sabedoria, por falta de vigilância da nossa parte. Isso é interessante. O apóstolo Pedro aqui, ó, se você for olhar, ele era um homem, ele conseguiu a regeneração dele, né? Glória a Deus. Ele caiu, mas ele levantou. Porque se formos pegar os 3 anos e praticamente 3 anos e alguns dias que ele teve com Cristo, a gente vai entender que ele viu Jesus curando, ele expulsou demônios, ele estava ali ativamente participando de tudo o que Jesus estava fazendo, ele andava com Cristo. Mas existia algo em Pedro que precisava ser quebrado, precisava ser tirado da vida dele. Ele tinha uma autoconfiança nele terrível. O homem era sanguíneo, o homem era, sabe, como chamamos aqui, né, no secular, pau pra toda a obra. Ali era. O bicho era brabo. Era. E interessante que a gente vê essa história antes das escrituras, antes dos relatos, antes das testemunhas começarem a testemunhar Jesus. Quando a gente vai ver na Bíblia mesmo já os evangelhos escritos e vividos após a morte e ressurreição de Cristo, a gente já vai ver Pedro um novo homem, já restaurado, né? Um homem restaurado. Mas antes, ele precisava cair. E essa fala que Jesus direcionou para ele, Pedro, Pedro. Mais interessante, né? Poucos entendem isso. Por isso que eu gosto de sempre dizer que quando a gente tem um certo domínio no português, entender um pouco mais a questão da nossa língua, a gente vai entender melhor o texto. Quando ele fala assim, ó, vamos lá ler dentro da Bíblia. Meus irmãos, eu falo isso, não é pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É só uma forma de melhor a gente compreender, viu? Quando ele vai, Simão, Simão,
eis que Satanás vos. Esse vos aqui está no plural. Então não significa que Jesus estava falando só para Pedro, que Satanás queria pegar só Pedro. Estava querendo pegar os 12. Entendeu? Vos é plural. Vos pediu para vos peneirar. Ou seja, Satanás queria peneirar todos. Mas em especial, por algum motivo, que eu tenho fortes crenças para acreditar que era por conta dessa impulsividade que existia em Pedro, ele estava sendo o alvo ali mais, vamos se dizer assim, focado por Satanás. Mas o vos aqui, ó, está indicando dentro do plural que todos estavam na mira de Satanás, entendeu? Isso é interessante a gente entender. Isso aqui é exegese mais semântica, ô glória, para que a gente venha entender, viu, meus irmãos, certinho. Vos pediu para vos cilindrar ou peneirar, como esteja escrito na sua Bíblia, como um trigo. Mas eu roguei por ti. Aqui agora é singular. Agora é singular para Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aí ele vai, tu quando te converteres, confirma, ou seja, Jesus já estava prevendo o que estava para vir para acontecer, a queda, né? Essa peneira, oh glória. Então às vezes, em casos específicos, tem pessoas que precisam, né, ser peneirada mesmo, para poder talvez deixar o ego, deixar a autoconfiança, deixar a impulsividade, no caso de Pedro. Às vezes a gente precisa cair do cavalo para que a maneira de como nós enxergávamos venha a ser jogada por terra e nós viemos refazer o nosso caminho de conformidade como a gente achava que deveria seguir a Cristo, no caso de Paulo. Então tem coisas que acontecem para poder tirar coisas de nossas vidas. E quando a gente vai pegar o ponto mais específico dentro da passagem que eu usei, a gente vai ver que Pedro foi um homem que teve muito poder de influência, muito poder de influência mesmo. Até por conta de ele estar andando com Jesus, ele ter expulsado demônios, ele ter feito coisas extraordinárias. A gente vai ver um espírito de liderança também, não podemos só falar dos problemas, mas devemos falar também das qualidades que existiam. Ele tinha um espírito de liderança. A gente vai ver muitas das vezes ele tomando a frente em defesa do Evangelho, né? Já ainda em Jesus em vida. A gente também vai ver ele querendo contradizer, né, Jesus em alguns momentos, mas o mestre, com toda a sua eficiência e sabedoria, o repreende para trás de mim, Satanás. Oh, glória! A gente tem gente que precisa ouvir isso, viu? Da boca de Jesus, para trás de mim, Satanás. Porque tem uns pensamentos só Jesus na causa, né? Mas isso aí é coisas que o Senhor trata no particular, né? Vamos deixar quietinho, mas já deu certo. Então, essa é a visão, né? Essa é a ideia. Para nós que temos poder de influência dentro da casa do Senhor, para que a gente venha continuar vigilantes, para que a gente venha continuar fazendo o que temos que fazer, para que de alguma maneira a gente venha influenciar a comunidade de maneira negativa e venha sofrer os danos, ou para ficar fraco, para ficar doente ou até morrer, né? Às vezes tem coisas que acontecem, fora do nosso querer, justamente por conta de nós não vigiarmos. Interessante a gente entender isso, que o poder que Moisés exercia diante daquele povo a qual ele estava liderando no deserto era tão grande que por conta de ele ter só batido na rocha, ele foi impedido de entrar.
Aí a gente vai lá e pega o mesmo ponto de que eu falei de Ananias e Safira. Se Moisés não fosse ali punido pelos seus próprios atos que ele fez ali de maneira que não era para ter feito, o que é que essa influência, se não fosse ali punido, o que é que isso poderia causar lá na frente? Tudo isso a gente tem que ser, sabe, honesto e colocar à mesa. Honesto e colocar à mesa. Porque faz parte do processo. Às vezes a gente tem uma visão muito do agora. A gente tem uma visão muito do agora, sabe? As coisas estão acontecendo aqui e a gente só quer viver o agora, mas também tem um depois. Eu estava conversando com minha esposa ontem. O mundo espiritual, ele é tão real, tão real. E não tem essa de que, tipo assim, eu não acredito. O seu não acreditar não muda nada nos efeitos que o mundo espiritual ele traz para o mundo físico. Queira você acreditar ou não, mas todos nós vivemos baseado no mundo espiritual. As coisas acontecem lá e refletem cá. Ou seja, você acreditando ou não, as coisas vão acontecer. Entendeu? O mundo espiritual ele não depende da minha e da sua crença para que o funcionamento dele venha a ser eficaz 100%, não. Ele já está estabelecido. Ele já existe antes mesmo de nós. Antes mesmo de nós habitarmos aqui nessa terra. O mundo espiritual já era. Né? Deus é espírito. Então, já era. Então, as coisas já estão estabelecidas, meu irmão. É uma opção minha e sua acreditar. Entendeu? Mas as opções, ela é irrevogável, tanto para mim quanto para você. Então não muda nada o meu e o seu acreditar. O meu e o seu acreditar, no meu caso que acredito, ele só vai fazer com que as coisas cooperem para que o funcionamento daquilo que tem que acontecer